Um detalhe na cirurgia de Bia prova que Juliano não é seu pai biológico, e ele surta ao descobrir a verdade. Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, após a bem-sucedida cirurgia cardíaca de Bia, um dado inesperado no prontuário médico vira o hospital de cabeça para baixo. O tipo sanguíneo da jovem não é compatível com o de Juliano, nem com o de Valéria. Ao perceber isso, Juliano entra em colapso, acusando Valéria de traição e afirmando que foi enganado por toda a vida. A revelação choca todos os presentes, especialmente Maristela, que desaba ao pensar que Bia nunca foi sua neta. Enquanto o caos toma conta dos corredores, Clarice é chamada para visitar a filha recém-desperta, sem imaginar que a verdade sobre a origem de Bia acaba de virar mais um capítulo explosivo dessa história. Tudo deverá acontecer logo após o médico ir até os parentes de Bia para dar a notícia sobre a cirurgia dela. O médico faz uma breve pausa, observa cada rosto e então afirma: a cirurgia foi um sucesso. Bia respondeu muito bem ao procedimento e está estável na UTI, em observação. O alívio é imediato. Clarice leva as mãos ao rosto, soluçando de emoção. Beatriz a abraça sem dizer nada. Arlete segura firme a bolsa contra o peito e agradece em silêncio. Maristela, com os olhos marejados, fecha os olhos e sussurra uma prece. Juliano abaixa a cabeça, visivelmente abalado, mas solta um suspiro contido de alívio. O médico continua, com profissionalismo. Agora vem a parte mais delicada, a recuperação. Bia vai precisar de repouso absoluto nos primeiros dias, uma medicação rigorosa e acompanhamento psicológico constante. O trauma que ela viveu não foi só físico, foi emocional. O apoio de vocês será fundamental. Clarice se aproxima e pergunta emocionada: e quando a gente vai poder falar com ela? O médico responde com gentileza: muito em breve. Ela está sedada agora, descansando, mas assim que estiver desperta, vamos começar as visitas aos poucos. O mais importante é manter o ambiente calmo ao redor dela. Beatriz comenta em voz baixa, com um meio sorriso: ela é forte, vai sair dessa. O médico concorda com um aceno leve e então abre uma pasta que carrega consigo. Ele entrega a ficha clínica de Bia a Juliano e diz: aqui estão os exames e observações pós-operatórias. Tem todas as informações que precisam acompanhar. Juliano pega os papéis, ainda com os olhos fixos no nada, mas logo nota um detalhe impresso com destaque. Franze a testa e volta os olhos para o médico, com a voz um pouco alterada: tipo sanguíneo? O negativo? O médico confirma com um simples aceno de cabeça: sim, confirmei 2 vezes antes da cirurgia. Juliano fixa os olhos nos papéis, depois no médico, e então se vira para os outros com um semblante confuso e crescente irritação. A tensão que parecia ter se dissolvido começa a se acumular novamente. Juliano encara o documento com uma expressão entre o espanto e a revolta. Seus olhos percorrem a ficha médica como se procurassem um erro, uma vírgula fora do lugar, um detalhe que justificasse o que estava vendo. Maristela, notando a tensão crescente, se aproxima e pergunta, inquieta: o que foi? O que tem aí, Juliano? Ele fecha a ficha com força, respira fundo. O rosto está pálido, a voz sai firme, mas trêmula: se isso aqui for verdade, a Bia não é minha filha. O impacto da frase é imediato e todos em volta ficam surpresos com aquilo. O choque se espalha como fogo em capim seco. Clarice avança, ainda tentando compreender, e comenta: como assim? Você está dizendo que ela não é sua filha por causa de um exame? Juliano levanta os olhos e responde, seco: tipo sanguíneo. Eu sei qual é o meu. Sabia qual era o da Valéria. E esse aqui não bate. Nem se fosse um milagre da genética.
Maristela balança a cabeça, tonta. Ela recua um passo e murmura: Isso não pode estar certo. O médico se adianta com calma e firmeza. O tipo sanguíneo de Bia é o negativo. Confirmamos esse dado 2 vezes antes da cirurgia. Ele está correto. Juliano aponta para o papel, exaltado. Então me explica, como alguém com sangue tipo A e outro com tipo B tem uma filha com O negativo? Isso é biologicamente impossível. O médico respira fundo e afirma com clareza: se a paciente não é compatível com o senhor, nem com a mãe que consta nos registros, então ela é filha de outra pessoa, de outro pai. Eu sinto muito. A frase ecoa como um tiro. Maristela leva a mão à boca, em choque. Clarice se apoia na parede, tentando processar o que acabou de ouvir. O silêncio entre os presentes dura poucos segundos, o suficiente para que Juliano começasse a andar de um lado para o outro, como um animal em jaula, os punhos cerrados, o rosto em chamas de raiva e incredulidade. Ele para de repente, gira nos calcanhares e explode. Então é isso? A desgraçada da Valéria se deitou com outro. É essa a explicação. Me enganou a vida toda. Maristela leva a mão à boca, ainda processando o que ouviu. A ficha não parece ter caído por completo. Ela balbucia quase sem voz: Isso quer dizer que ela nunca foi minha neta? Juliano não escuta, ou finge não escutar. O ódio pulsa nos olhos dele, que se voltam contra o médico, como se ele fosse o responsável por toda a dor. Ele avança com os olhos injetados, os passos firmes e ameaça: Você tem certeza do que está dizendo? Tem certeza de que isso aí está certo? O médico recua um passo, mantendo a compostura. Mas antes que algo pior aconteça, Maristela se interpõe entre os dois, com os braços abertos. Para com isso, Juliano. Você vai causar um escândalo. Aqui não é lugar para isso. Juliano se vira para ela e grita, transtornado: Eu fui feito de idiota por 16 anos. Por ela, por todo mundo. E você quer que eu fique calmo? Clarice, encostada na parede, cruza os braços, sem esconder o desdém. Com um meio sorriso, provoca: Pois é, o destino cobra. Parece que agora você entendeu o que é ser enganado. Juliano gira na direção dela como se fosse avançar. Mas o médico se antecipa, com autoridade firme: Basta! Os dois! Isso aqui é um hospital. Estão atrapalhando pacientes e profissionais. Se não se controlarem, vou ser obrigado a chamar a segurança. O corredor silencia por um instante. O peso das palavras, a revelação, a vergonha pública, tudo pesa sobre Maristela, que desaba num banco próximo, com a cabeça entre as mãos. Juliano se afasta com passos duros. Ele soca essa parede uma vez, sem se importar com a dor nos dedos. Está desmoronando. Clarice se afasta também, não por medo, mas por exaustão. Ela fecha os olhos por um segundo, respira fundo e tenta reorganizar o turbilhão de pensamentos. E então, o tempo passa. O tumulto no corredor começa a se dissolver aos poucos, como fumaça após um incêndio. Os sons voltam a ser os de um hospital. Passos contidos, máquinas apitando, enfermeiras passando em silêncio. O médico retorna à sala de espera com um semblante calmo. Ele se dirige diretamente a Clarice, que ainda está sentada, o olhar distante, como se a mente ainda estivesse presa na confusão de minutos atrás. Ele se aproxima e avisa com suavidade: A Bia acordou, está fraca, mas lúcida, e pediu para ver a mãe. Clarice leva a mão ao peito, sentindo o coração acelerar. O alívio é imediato, mas a tensão não vai embora. Ela se levanta devagar, as pernas um pouco trêmulas, e pergunta com a voz embargada: Posso entrar? O médico assente com um gesto delicado: Sim, mas tente não emocioná-la demais. O emocional dela ainda está muito sensível. Juliano dá um passo à frente, tenta se recompor, ajeita o cabelo e murmura:
Eu também quero vê-la. Mas o médico ergue a mão com firmeza e diz: ela pediu para falar apenas com a senhora. Não quer vê-lo agora. Juliano recua, visivelmente atingido. O rosto endurece. Ele cerra os dentes e volta a se sentar em silêncio, encarando o chão. Clarice caminha até a porta da UTI, respira fundo, puxa a maçaneta devagar e entra. O quarto é iluminado por uma luz suave. O som dos aparelhos é constante, mas ritmado, como um lembrete de que a vida ainda pulsa ali. Bia está deitada, os tubos finos conectados ao braço e ao nariz, o rosto pálido, mas sereno. Ao ver Clarice, Bia sorri, um sorriso fraco, mas cheio de afeto. Ela move a mão com esforço, como quem chama. Clarice se aproxima, senta-se ao lado dela e segura a mão trêmula da filha. Os olhos das duas se enchem de lágrimas. Bia murmura com a voz embargada: mãe, você tá aqui. Clarice beija sua testa com carinho e responde, num sussurro emocionado: sempre estive. Aquele momento congela o tempo, a dor, os conflitos, as mentiras, tudo silencia ali, entre duas mãos entrelaçadas, mãe e filha, não pelo sangue, mas por tudo que o amor construiu. Clarice enxuga discretamente os olhos, tentando não deixar transparecer o peso do que descobriu. Aquela não era hora para revelações. Era hora de estar, de apoiar, de ser presença. Bia respira fundo e fecha os olhos por um instante, ainda com um leve sorriso nos lábios. Clarice continua segurando sua mão com firmeza, como se quisesse protegê-la do mundo inteiro. E ali, no quarto silencioso, entre monitores e promessas silenciosas, duas almas feridas se reconhecem. Mesmo com todas as verdades escondidas, o amor permanece. Enquanto isso, no corredor lateral do hospital, longe dos olhares curiosos e da confusão que havia tomado a sala de espera, Juliano se encosta contra a parede, ofegante. O papel do prontuário ainda está amassado em sua mão. Maristela se aproxima devagar, ainda trêmula com o que ouviu há poucos minutos. Ela o observa em silêncio, mas basta um olhar para entender que o filho está por um fio. Juliano murmura, com os olhos fixos no chão: isso só pode ser um castigo. Maristela se senta ao lado dele, hesitante, e pergunta: castigo por quê, Juliano? Ele mexe a cabeça, como se tentasse afastar o pensamento, mas logo solta: por tudo, pelas coisas que eu fiz, pela forma como tratei a Valéria, como tentei controlar a vida da Bia, como enganei a Clarice. Talvez tudo isso tenha voltado agora, de uma vez só, para me cobrar a conta. Maristela o encara com mais calma. Juliano fecha os olhos e desabafa num fio de voz: eu não posso abrir mão da Bia. Eu criei ela. Eu vi ela crescer. Eu dei o meu nome. Eu fui pai dela durante toda a vida. Mesmo que não seja no sangue, ela é minha. A voz falha. Ele tenta engolir o choro, mas não consegue. Os olhos marejam e a respiração acelera. E agora? Agora ela nem quer me ver. Me olha como se eu fosse um estranho, como se eu fosse um monstro. Maristela, tocada, coloca a mão sobre o ombro do filho e comenta, num tom mais baixo: você errou, Juliano. Muito, mas a Bia, ela te amou de verdade, mesmo com todos os seus defeitos. E talvez ainda ame, mas agora ela tá ferida. Juliano se vira para ela, com os olhos vermelhos. E se ela me odiar? Se ela descobrir tudo? Se ela souber que nem meu sangue ela tem? Maristela suspira, com pesar. Talvez ela já saiba, ou talvez não queira saber agora. Mas do jeito que for, é você quem vai precisar reconquistar o amor dela. Não pelo que foi, mas pelo que ainda pode ser. Juliano aperta os olhos, dominado pelo cansaço e pelo arrependimento. Ele encosta uma cabeça contra a parede e sussurra:
É castigo, mãe. Eu sei que é. E talvez eu mereça mesmo. Maristela não responde. Apenas permanece ali, com ele, em silêncio. E naquele corredor frio de hospital, entre culpa e perda, Juliano sente talvez pela primeira vez o peso real do que é perder uma filha, mesmo que ela ainda esteja viva. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.